Amém? Vamos ler a partir do 10. Aquele que é a palavra, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aqui entra a parte mais maravilhosa, que aqui se encaixa eu e você. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Vamos ler novamente o 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Jesus, eis aqui a tua palavra, eis aqui, Jesus, a nossa verdade, Jesus. A verdade que tu dissestes, a verdade que tu apregoastes através dos seus discípulos, através daqueles que se pareciam contigo outrora. Meu Pai, muito obrigado por essa verdade, que essa verdade penetre em nosso coração, meu Pai, que saiamos daqui, meu Pai, sabendo e entendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é Abba, que o Senhor é Papai. Jesus, não sou ninguém, meu Pai, sem Ti. Jesus, sou ainda, meu Pai, aquele menino que o Senhor encontrou num quarto sem nada, mas o Senhor ainda assim encontrou graça e me resgatou para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Uau! Você já parou para meditar nessa verdade? Aqui João estava falando dos judeus, aquele a qual Jesus, o Cristo, Deus enviaria o seu Filho para resgatá-los. Entretanto, eles não receberam, e glória a Deus por isso, porque a partir de Cristo, a partir do nome de Cristo, através da cruz do Calvário, agora nós, gentios, como dito, outrora inimigos do Pai, ninguém, pessoas sem identidade, sem destino, pessoas que nasceram e estavam por acaso na terra, mas agora Jesus, Ele nos resgata. Estávamos entregues às trevas, estávamos entregues à perversão, estávamos entregues às mãos do diabo, e agora Jesus, Ele tem misericórdia de nós, e Ele diz para o Pai, eu irei. E agora nós que o recebemos, nós que se dissemos agora semelhantes a Ele, agora nós que fomos achados pela graça do Pai, tivemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber, que todo cristão, ele necessita entender, que Deus é Pai, Deus é Abba, mas também precisamos entender que Deus não é Pai como o nosso Pai, porque talvez você esteja aqui, talvez você esteja me ouvindo, e você teve um pai relapso. Glória a Deus, eu posso testificar isso na minha vida, que o meu pai, ele me deu destino, me deu abrigo, provisão, e ele agora está me lançando. Isso é o que o pai deve fazer. Mas talvez você esteja ouvindo e seu pai não fez isso. A maior dificuldade da orfandade, do órfão, é entender que Deus é Pai. Porque quando nós ouvimos falar a palavra Pai, logo nós remetemos ao nosso Pai. Só que quem não teve esse Pai que é carinhoso, amoroso, esse Pai que é segurança, esse Pai que quando você está no colo dele, cara, pode vir todo mundo, pode vir o mundo inteiro. O meu pai é magrinho, mas eu tinha certeza que ele batia em todo mundo se fosse necessário, porque é Pai. Só que as pessoas que são órfãs,
de pais ausentes ou presentes. Eles não conseguem entender a paternidade de Cristo, a paternidade de Deus, por conta dos seus pais naturais. E você precisa entender que Deus é Pai, mas não é como o nosso Pai. Deus é realmente Pai. É Ele que nos ensina, é Ele que nos leva, é Ele que morreu na cruz por nós, e é Ele que nos chama para a cruz, porque amor é também chamar para a cruz. Então, diante dessa verdade, nós vemos que Deus é Pai, que Deus tem muitos filhos, só que nem todo mundo é filho. Apesar de Deus ser Pai, Ele não é Pai de todos, porque Ele só é Pai, diante da verdade da Bíblia, daqueles que o receberam e creram no seu nome. Olha o que Jesus vai falar, o que João vai falar em João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, antes de Cristo, só existia um filho. Mas como assim só existia um filho? Antes da graça, antes da nova aliança, não existia filhos a não ser o unigênito, a não ser o varão perfeito, o Cristo. Só existia Ele. O restante, criaturas, mesmo sendo eles caminhando, mesmo estando eles caminhando com Deus, fazendo as obras do Pai, trazendo a realidade de Cristo, eles ainda não eram adotados pelo Pai. Porque Jesus está falando que antes só existia um, o unigênito, que agora se torna o primogênito de dentre outros, de dentre muitos outros irmãos. Eu e você se encaixamos nisso, amém? Você se encaixa nessa verdade? Que Deus agora deixou de ser unigênito para ser primogênito de outros muitos irmãos? Nós somos um desses. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele não veio na terra para inaugurar uma religião. Jesus, Ele não desce na terra para inaugurar uma religião. Existe uma frase que eu gosto muito que é: Jesus não veio à terra para nos mostrar como a Trindade vive no céu, mas como os filhos devem viver na terra. Então Jesus, Ele não vem à terra para inaugurar uma nova religião, já existia uma religião. Jesus, Ele vem à terra para revelar o Pai. Se você for ler os evangelhos, os quatro evangelhos, você vai ver a todo tempo Jesus falando em nome do Pai, se dizendo ser filho do Pai, se dizendo fazer somente aquilo que o Pai lhe mandava, imitar somente o que o Pai já fazia. E após 3 anos de ministério, Jesus completa 33 anos, e agora Jesus, Ele é condenado. Ele é levado diante de Pilatos, diante de Herodes, se eu não me engano. E qual que é a sentença para que Cristo morresse? Para que pudessem crucificar a Cristo? A sentença era que Ele se dizia ser filho de Deus. Vê se você consegue entender. Jesus não veio para inaugurar uma religião, Ele veio para revelar o Pai, e Ele só morreu porque Ele revelou o Pai. Na cruz do Calvário estava aqui: eis aqui, jaz aqui, o Rei dos Reis, o Filho de Deus. Jesus é morto porque se disse Filho de Deus. Sabe o que isso grita para mim e para você? Que Satanás não está muito preocupado se você vem na casa de Deus.
Ele está bem pouco preocupado se você vem à igreja ou deixa de vir à igreja. Ele começa a se preocupar quando você se diz filho de Deus. Ele começa a te perseguir quando você se diz filho de Deus. E agora começa a exercitar aquilo que o Pai mandou. Começa a revelar ao Pai ao mundo. Começa a revelar ao Pai na sua escola, no seu emprego, na sua casa. Aí sim, ele vai se levantar. Sabe por quê? Porque ele não está preocupado se você vai na casa de Deus, se você entra e sai, como se a igreja fosse uma rodoviária. Agora ele se preocupa quando você entende que Deus é Pai. Sabe por quê? Porque o filho não vive por bênção. Ele não está preocupado com pessoas que vêm na casa de Deus, para fazer da casa de Deus uma grande mercearia, onde ele vem para receber, ele recebe e vai embora. Ele até gosta disso, eu vou ousar falar. Mas ele se preocupa, porque quem entendeu que é filho, entendeu que tem herança. E quem tem herança não trabalha para Deus, ele trabalha com Deus. Quem tem herança não trabalha para ganhar, trabalha para multiplicar. Você recebeu uma herança? Está aí a sua herança? Sabe, filho? Bênção. Nós poucos falamos sobre bênção aqui. E talvez você fique até preocupado, mas na verdade nós não pregamos um evangelho miserável. Nós pregamos um evangelho onde você pode ter tudo, onde você deve ter tudo, onde você pode acessar coisas grandes, aqui da terra também. Só que nós não vivemos por elas. Porque nós entendemos que bênção não é algo que nós acessamos, não é algo que nos é dado, não é algo que pegamos. Bênção é um lugar que nós acessamos. Bênção não é algo que Deus dá, é algo que existe onde Ele está. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura. E se você está em Cristo, você tem tudo. Tudo lhe é dado. Deus é a provisão. Deus é o Deus de bênção. Deus é um Deus abençoador. Ele é Deus galardoador daqueles que o buscam. Por isso que nós pouco pregamos sobre isso. Porque nós estamos mais preocupados que você entenda que, já sendo filho, você não precisa mais mendigar o pão. Você tem livre acesso à mesa. E Deus sendo Pai. Cara, quantos atributos você consegue dar a Deus? Quantos atributos você consegue relacionar ao Pai? Deus de amor, Deus de graça, Deus de paz, Deus de bondade, fiel, amigo, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, estrela da manhã, raiz de Davi, o grande El Shaddai. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. E dentre tantos atributos, quando os discípulos chegam para Cristo e dizem assim: Cristo, mestre, rabi, como devemos orar ao Pai? E ele ensina: Pai nosso. Sabe, às vezes nós temos dificuldade de se chegar a um Deus tão divino, tão potente, tão forte. E a grande verdade é que Ele é tudo isso. Mas além de tudo isso, Ele quer que você entenda que Ele é Pai. Ele é Pai. Então quando orarem, olha assim: Pai nosso que estás no céu. Pai, Abba, papai, paizinho. Ele é Pai. Uma vez eu disse aqui que a criança, quando ela começa a aprender a falar, ela boceja palavras. Então ela não consegue falar pai, ela não consegue falar papai. Então ela diz pá.
Ou se fosse no grego, no hebraico, ela dizia Baba, Abba. E sabe o que isso significa? Papai, papai. Quando Arthur ele corre para vir para os meus braços, ele se chega e ele bate no meu joelho, cara. Ele olha para cima e fala: Baba, papai. E para ele eu sou o maior homem do mundo. Para ele eu sou o homem maior do universo. Para ele corre para mim, mesmo depois de dar uma bronca nele, porque ele sabe que em mim ele encontra segurança. Porque sabe que mesmo depois de bater, depois de corrigir, em mim ele vai encontrar afeto, afago. Isso é o Abba, isso é o papai, isso é o que Deus é. Isso é o que o grande Deus é, o papai, o Abba Pai. Aquele que nós corremos e é o maior do universo. E mesmo que depois que nos corrija, que diga para nós que nós estamos errados, que nós precisamos ir além, que nós precisamos fazer mais, é nele que nós também encontramos refúgio e segurança, socorro bem presente nos dias de angústia, porque ele é Abba. E deixa eu te dizer uma verdade: o evangelho da prosperidade, o evangelho da hipergraça, nenhuma outra religião, nada te possibilita a chamar Deus de Pai, a não ser o evangelho raiz, o evangelho de Cristo. Somente o evangelho nos habilita a chamar Deus de Pai. Somente no evangelho, somente na Bíblia, você vai encontrar todas as ferramentas possíveis, e Deus te dizendo a todo momento, que Ele é galardoador, que Ele é abençoador, que Ele é Deus forte, juiz e preciso, mas Ele é Pai. Somente o Evangelho pode te dar essa poderosa identidade, de que Deus é Pai. E hoje nós se deparamos com a maior crise da humanidade, com uma das maiores crises da nossa era, do nosso tempo presente, que é a orfandade. Como dito antes, de pais ausentes ou presentes. Só o ano passado, mais de 80 mil crianças foram registradas no primeiro semestre. Mais de 80 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. E hoje nós vemos uma militância de mulheres querendo ser mãe sem pai, ser pai e mãe ao mesmo tempo. E a grande verdade é que nós vemos, a crise que nós vemos no mundo, é muito por conta de orfandade, por pais relapsos, pais que abandonaram seus filhos, pais que se ausentaram da casa, pais que acharam que trazer o pão para a mesa era muito. Pais que acharam que trazer o pão para a mesa é o seu papel. E eu vou te dizer aqui 5 características da orfandade. E por que é tão prejudicial a orfandade? E eu quero que você preste atenção, e se caso você se encaixar dentre uma delas, nós iremos orar e Cristo vai te revelar a paternidade. O órfão não tem destino. Sabe aquele cara que não sabe para onde vai? Aquele cara que vive por viver? O discípulo de Zeca Pagodinho que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. O cara que não tem destino, eu já disse aqui mais de 1000 vezes. Quem não tem destino, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se a gente para fazer uma reflexão dos nossos 5 anos para trás, quantas coisas nós projetamos 5 anos daqui para trás, que nós alcançamos hoje? E se não alcançamos nada, dentre esses 5 anos, se estamos do mesmo jeito, se continuamos sendo espiritualmente os mesmos, como filhos os mesmos,
como pessoas os mesmos, como os empregados ou empregadores as mesmas pessoas, talvez nós tenhamos um pouco de orfandade dentro de nós. Porque isso é uma grande característica da orfandade. Uma pessoa sem destino. Mas existe uma boa notícia, que Deus é um Deus de destino. Deus é um Deus que te ama, que te acolhe, que te adota e te dá destino. É o Deus que diz que você não deve viver mais só para si, mas deve viver para uma multidão, assim como Ele entregar a sua vida na cruz do Calvário, por amor de muitos. Um Deus que nos dá um destino, um Deus que nos dá um porquê viver e um para quem morrer. Deus de destinos é o nosso Deus. Segundo, o órfão é uma pessoa totalmente deslocada. A pessoa que não se acha aceita em lugar nenhum. Você já viu esse tipo de pessoa? Aquela pessoa que, cara, ele não consegue se aproximar de ninguém. Ele não consegue se juntar com grupo nenhum. Sabe aquela pessoa que vai numa igreja e diz, cara, não me adaptei? Aí ele pula para uma outra igreja e diz, cara, não me adaptei, não faz meu estilo. Aí ele vai para uma outra igreja e, cara, também não consegui, me sentir deslocado, não fui aceito, parece, ninguém veio me dar a paz do Senhor no final do culto. Orfandade. Pessoas que se acham, que não se acham aceitas. Mas deixa eu te dizer, Deus é um Deus de abrigo. Deus é o Deus que te escolheu, mesmo sendo inimigo dele. Deus é aquele que te aceita como você é, mas que você não permaneça do jeito que é. Deus é aquele que te aceita do jeito que você vier, com a roupa rasgada, com o sapato furado, com o cabelo todo esvoaçado, mas é o Deus que vai te colocar no prumo. Sabe para quê? Para que você se pareça com Ele. Deus é um Deus de abrigo. É o Deus que nunca vai te deixar só. É o Deus que você nunca vai se sentir deslocado, porque Ele sempre está presente. Deus é colo, Deus é afago, Deus é ombro, Deus é abrigo. Terceiro, mas uma coisa que a orfandade causa: fome emocional, carência. A pessoa que quer ter sempre a atenção, a pessoa que quer chamar a atenção todo o tempo. Você já viu esse tipo de criança? Esse tipo de criança que está todo o tempo querendo chamar a sua atenção, que interrompe a conversa do adulto porque ele quer te mostrar alguma coisa por 1000 vezes. Carente de atenção. E quantos adultos nós vemos carentes de atenção? Quantas pessoas nós vemos carentes de atenção? Cara, deixa eu te dizer uma grande verdade, não me tenha por ruim, me tenha como alguém que o ama. A igreja primitiva não tinha WhatsApp. A igreja primitiva não tinha telefone. A igreja primitiva, por tempos, eles poucos se viam, e se viam era talvez uma vez no ano, porque eles estavam foragidos. Estavam fugidos para não morrerem pelo Evangelho. E deixa eu te dizer, nenhum deles se desviaram, cara. Nenhum deles se desviaram porque ninguém mandou mensagem para eles. Sabe por quê? Porque eles se encontraram filhos. Porque eles entenderam a sua identidade. E eu não estou dizendo que nós não temos que fazer glória a Deus pelo WhatsApp. Glória a Deus porque nós temos um telefone para ligar para o nosso amigo, para o nosso irmão. Mas cara, não se desvie, não fraqueje por conta disso, por favor. Se você achar,
como alguém que está diante também desse ministério, assim como vocês, se porventura vocês acharem que estão pouco tendo atenção, primeiro, vá a Cristo, depois, nos chame a atenção sobre isso, porque nós um pouco estamos preocupados com o seu dízimo, nós poucos estamos preocupados com números. Você não é só um número para nós. Nós estamos preocupados em te levar para o céu. Nós estamos preocupados em levar vocês conosco para o céu. Nós estamos preocupados que você se pareça com Cristo. Nós estamos preocupados em sermos família. E se estamos faltando com isso, por favor, nos chame a atenção. Pessoas carentes, pessoas que oscilam, mas deixa eu te dizer, Deus é afeto. Quando você entender que Deus é Pai, quando você entender que Deus é afeto, você nunca mais terá uma carência emocional. Você nunca mais vai se sentir carente. Sabe por quê? Porque Ele é Deus Emanuel. E se Ele é Emanuel, Ele é Deus presente. E se Deus está conosco, meu irmão do céu, a quem eu temerei? Por que eu fraquejarei? Por que eu olharei para trás? Por que eu olharei pelo WhatsApp e ninguém me mandou mensagem? Deixa eu te dizer, existe uma mensagem fresca do céu para você todos os dias. É só você acessar no seu secreto. Deus é afeto. Quarto, a orfandade faz a gente olhar sempre o lado ruim da coisa. Você já viu aquela pessoa que sempre olha esse copo aqui, ó? Cara, tem 2 dedinhos faltando. Essa pessoa vai olhar e falar: mas esse copo está quase vazio. Ele está meio cheio. Ele está meio vazio. Sabe aquela pessoa que sempre olha o lado ruim? Pessoa que reclama de tudo. A pessoa que pede para Deus um emprego e fala: Deus, eu quero um emprego. Ela não especificou nada, mas aí ela começa a ganhar 3 mil reais. Cara, Jesus abençoou ela não estudou, ela não fez nada. Ela não tinha destino nenhum, não plantou nada durante 5 anos. Aí Deus vai lá e dá um emprego para ele de 3 mil reais. Para quem não estudou, tá bom demais. Essa pessoa fala: mas Deus, por que não 5, né? Por que não 5, Deus? A pessoa que olha a despensa e fala: mas Jesus, o saco de arroz tem 5 quilos, ele só está com 3. Jesus, eu gosto de comer 2 pãozinhos pela manhã, eu só tenho 1 hoje. Eu gosto tanto de um presunto e mussarela, hoje só tem requeijão. Sabe aquela pessoa que só olha o lado ruim da coisa? Orfandade. Sabe por quê? Pelo fato dela ter um pai talvez ausente. Na escola ela ouviu muito alguém falar sobre pai. Ela falou: é bom ter pai, só que o meu nem é presente. Copo meio vazio. O lado ruim. Orfandade. Mas deixa eu te dizer, Deus é provedor. Deus é provedor. Deus é aquele que provê. Do nada faz tudo. Do nada Ele desaja e cria todas as coisas. Deus é o Deus que cria não do nada, mas de dentro dele. Sabe quando a gente tem o espírito de paternidade em nós? Aquilo que não existia nada, nós enxergamos tudo. Daquilo que não tem nada, nós dizemos: haja. Sabe por quê?
Porque dentro de você já existia algo, e você só está colocando para fora aquilo que já existe dentro do seu coração e está queimando. Então, quando nós entendemos que Deus é provedor, nós não se preocupamos com o dia de amanhã, nós não se preocupamos com o que comer, com o que beber. Deus não é Deus? Não é Deus que provê o lírio do campo e dá comida para o passarinho? Que dirá nós, filhos? Deus é Deus de provisão, e quando você olhar na sua despensa e não tiver nada, você vai olhar para Ele e falar: Jesus, que haja mantimento aqui, porque o Senhor disse que é Deus de provisão, e eu criei, e eu sou filho, que haja. E eu duvido que Deus vai mandar nem que seja Satanás do inferno para te abençoar, porque até Satanás é Satanás de Deus, como o pastor sempre disse. Cara, Deus é bom demais. Quando nós entendemos que Deus é Pai, a nossa vida é tão mais leve, o fardo é tão mais leve. Sabe por quê? Porque Cristo carrega conosco. Mas uma característica do órfão, ele se sente sempre sozinho. Ele sempre acha que está só. Nós estamos aqui em algumas pessoas, e o órfão é aquela pessoa que vai olhar para esse tanto de pessoa e vai falar: cara, eu estou tão só aqui. Eu me sinto tão sozinho dentro da minha casa. Eu me sinto tão sozinha no meu emprego. Eu me sinto tão sozinha no intervalo da minha escola. Sabe aquela pessoa que tem um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho ali, e aquela pessoa não consegue se encaixar em lugar nenhum, e ela fica sozinha. E mesmo quando está dentro de um grupo, ela ainda assim se sente sozinha. Orfandade. Talvez essa pessoa tenha tido esse pai, presente e ausente. Esse pai que ela via de manhã e voltava à noite, colocava comida na mesa, mas nunca disse para ela que a ama. Nunca disse para ela que ela é a pedra mais preciosa que existe, que ela é o seu maior bem. Sabe esse tipo de pai? Talvez você tenha tido esse tipo de pai. Mas Deus é um Deus presente. Deus é um Deus amigo. Deus é um homem que nunca te deixa só. É o cara que senta e come do seu lado. É o homem que deita e dorme do seu lado. É o homem que quando você vai tomar banho, Ele está com você. Quando você vai trabalhar, Ele está com você. Quando você está no ônibus, Ele está com você. Quando você está no momento mais difícil da sua vida, quando tudo parece estar apagado, Ele é o Deus que está com você, e você só precisa olhar para o lado, porque existe uma luz. Ele é Deus presente, Ele é Deus amigo, Ele é Deus bem perto, Ele é amor, Ele é o homem que diz que você é amada, que você é desejado, que Ele te criou de dentro dEle, que você não é fruto do acaso. Ele é Deus amigo. Sabe o que a paternidade de Deus faz conosco? Primeiro, Ele te dá proteção. Para você que é pai, eu queria que você ouvisse isso. Se você está me ouvindo pelo YouTube, eu queria que você ouvisse isso. 3 coisas que nós precisamos aprender com Deus, como pais, como mães, como alguém que cuida de crianças, como alguém que tem filhos, terrenos, espirituais, da carne ou não. Primeiro, proteção. Ele te acolhe. Sabe aquele salmo que você tanto lê? Aquele salmo que está aberto na casa de todo mundo? Deus é proteção. A quem eu temerei? Deus é proteção.
Não temerei a Golias, não temerei a ninguém. Deus é proteção. Pai é aquele que protege. É aquele que cria um lugar, aquele que constrói um lugar para proteger o seu filho. E se não existe um lugar embaixo dos seus braços, embaixo das suas asas, é um abrigo. Deus é proteção. Deus é provisão. É o homem que tira do nada e faz tudo. É o cara que te sustenta. É o Deus que te sustenta. É o Deus que te ama. É um Deus que te protege e provê todas as coisas para você. Ele provê todo um ambiente para você. Ele te dá colo, comida, roupa lavada. Esse é Deus. Sabe para quê? Para que você tenha destino. Para que você pare de se preocupar com as coisas tolas desse mundo. E comece a se preocupar com a herança que precisa ser acessada por você como filho. Porque quando Ele te dá provisão, Ele te dá destino. E Ele se torna para você uma plataforma. Pai é aquele cara que é plataforma. Sabe quando nós lemos na palavra que que Cristo é a pedra angular? A pedra angular era uma pedra que tinha uma certa medida, tinha uma certa estatura, uma certa largura, tinha uma certa densidade, ela era de um tal formato, e todas as outras pedras precisavam ser iguais a ele. Pai é o cara que diz para você: filho, seja igual a mim. Filho, vem cá. Sabe quando seu pai te colocou no ombro? Deus é esse cara. Deus é esse homem. Não me tenha por mal quando eu falo cara, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar porque vai para o YouTube. Ele sabe como está hoje em dia. É com todo carinho e respeito, porque eu amo esse Deus. É o homem que te coloca no colo, que te coloca no ombro. Sabe para quê? Para que você comece a olhar de cima. Porque por vezes nós estamos olhando muito de baixo as coisas. E quando a gente olha de baixo para o céu, a gente não vê nada. Quando Deus olha de cima, Ele vê tudo. A gente enxerga no máximo uma região de 500 metros. Deus, Ele olha de cima e vê todas as coisas. E Ele te coloca no seu ombro e fala: ei filho, comece a enxergar como eu enxergo. Comece a olhar como eu olho, então você nunca mais vai ter medo. Você vai ter visão de águia e não visão de pombo. Você vai começar a ver como eu vejo, então você vai ter paz. E como eu sei, como eu tenho a certeza de que sou filho desse Deus, eu já entendi o que é a orfandade, o que ela causa. Eu entendi que Deus, Ele quebra todo esse jugo, que Deus é esse Deus poderoso, e eu aceito essa paternidade e estou caminhando. Mas como eu sei, Andinho, que eu sou filho de Deus? Porque como dito, Deus é pai, mas não é pai de todos. E parece ser pesado, mas é uma grande realidade. Deus é pai, mas é pai daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que escolheram ser parecidos com Ele. E aqui é a grande verdade: você sabe que é filho quando você é parecido com o pai. Se você parar para analisar um pouquinho, eu e meu pai, o pastor Rogério, além da magreza, você vai ver outros atributos que são semelhantes, porque todo filho revela o pai. Você entendeu? Todo o filho revela o pai. O órfão não revela o pai. Somente um filho pode revelar quem é o pai. Se você me perguntar, eu sei qual é a comida preferida do meu pai. Eu sei que se eu deixar um sorvete na geladeira, ele vai comer todo e não vai deixar para ninguém.
Porque eu sou filho, eu cresci com Ele. E assim é nós e Deus. Quando se tornamos filhos, nós revelamos o Pai. Quando alguém te perguntar quem é Deus, você vai saber responder. Quando alguém te perguntar, mas me diga, qual que é o desejo do coração de Deus? Você vai dizer, que todos sejam salvos. O coração do Pai queima pelos órfãos e viúvas. O coração do Pai queima pelas prostitutas, queima pelos mendigos. Por isso que queima o coração do Pai, sabe por quê? Porque te foi revelado. Porque você está andando junto com o Pai, você é filho, você se tornou parecido. Sabe o dito cristão? Nenhum apóstolo chegou nas pessoas e falou assim: ó, nós seguimos a Cristo e agora vocês vão nos chamar cristãos. Não. Sabe o que aconteceu? Por eles se parecerem com Cristo, começaram a chamar eles de cristão. Sabe o que é ser cristão? Ser cristão não é uma mandinga gospel. Ser cristão é ser realmente parecidos com o Pai. Ser cristão é ser semelhante ao Pai. Ser cristão é ser semelhante ao Filho. Ser cristão é ser semelhante ao Filho. Isso é ser cristão. E nós sabemos que somos filhos quando somos parecidos com o Pai. Quando começamos a reproduzir a natureza do Pai. Quando o Pai diz para mim, perdoe, eu perdoo. Quando o Pai diz para mim, ame, eu amo. Quando o Pai diz para mim, seja generoso, eu sou generoso. Porque Ele é generoso. Porque Cristo só fez aquilo que o Pai lhe disse para fazer. E nós, por semelhança de Cristo, só fazemos aquilo que o Pai nos disse para fazer. Sabe quando o fruto do Espírito é latente em nossas vidas? Quando nós somos bondosos, piedosos, quando tem paz em nossa vida. Quando somos longânimos, temperantes, como somos pacientes, quando temos domínio próprio, autocontrole da nossa carne. É aí que nós somos parecidos com o Filho. E é aí que nós somos parecidos com o Pai. Logo, quem é parecido com o Pai é filho. E agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deixa eu correr. Cara, sabe o que isso grita para mim? Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tudo que Cristo tem, eu tenho. Tudo que é de Cristo também é meu. Porque um dia nós teremos os nossos corpos glorificados e seremos semelhantes a Ele, e o veremos como Ele é. Cara, nós seremos total semelhantes a Ele. Você já imaginou o tamanho dessa herança? Você consegue imaginar o tamanho da herança de um Deus que conta as estrelas e as chama pelo nome? De um Deus que sabe quantos grãos de terra, de areia existe na face da terra? Imagina o tamanho desse Deus. Um Deus que tem tudo na palma de suas mãos. Deixa eu ler com você Romanos 8, 18 e 19. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Tenho para mim que as aflições deste mundo
deste século, deste tempo presente, não se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Deixa eu te dizer, está difícil, está pesado. Deus nunca disse que seria fácil, mas como Billy Graham, deixa eu te contar uma boa notícia, eu já li o final da história, vai dar tudo certo. Eu já li o final da história, vai ficar tudo bem, está tudo no controle. Existe uma herança para ser acessada, e essa herança só é acessada pelos filhos. O filho, enquanto menino, de nada se difere do escravo. O filho, enquanto não entende que é filho, enquanto o filho não entende o tamanho do seu pai, o tamanho da herança do pai, e o tamanho da responsabilidade que ele tem com ela, de nada difere de um escravo. Existe uma herança eterna, existe uma herança gloriosa, que nós precisamos acessar, e nós só iremos acessar ela, quando tivermos em nós, a raiz da paternidade do Pai, porque Deus é Pai. E deixa eu te dizer, a eternidade não começa quando eu morrer, a eternidade não começa quando você morrer, a eternidade já começou quando Cristo te conheceu e te chamou e te nomeou e disse: ei filho, vai e dê fruto. Quando você foi conhecido e chamado, e você aceitou o chamado de filho, já começou na sua vida uma grande eternidade. Sabe, nós não vivemos por 80 anos, nós vivemos por toda a eternidade. Sabe quem vive por 80 anos? Quem está planejando a sua vida durante 80 anos? Órfãos, que não sabem o tamanho do seu pai. Eu sei o tamanho do meu. Você sabe o tamanho do seu pai? Você sabe o tamanho da herança que existe em seu pai? E se é para te dizer sobre bens materiais, se é para te dizer sobre bens dessa terra, no céu, sabe por que as pessoas pisam em ouro? Porque aquilo que as pessoas tanto correm aqui, lá é pouco, lá você pisa em cima, lá é pouco demais. Existe uma herança para ser acessada, mas você precisa se tornar filho. Para terminar, eu quero que você fique de pé. Eu quero ler com você só Mateus 15, 21. Eu quero te contar essa história. Jesus estava com os seus discípulos, ele estava em um certo lugar, quando de repente uma mulher, ela sai gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para mim, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, despede-a, para que não te perturbe. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não convém que eu tire dos filhos para dar para os cachorrinhos. Não é certo que eu tire da mesa dos filhos, o pão da mesa dos filhos, para dar para os cachorrinhos. Jesus, ele veio para os judeus, e é sobre isso que Jesus está falando. Aquela mulher, ela não era judia, ela era gentil. Então Jesus, por hora, não tinha vindo para ela. E o que Jesus disse para ela é: não é certo que eu tire dos filhos para dar para os cachorrinhos. De certo você é amada, de certo você é bem quista em nosso meio como um cachorrinho doméstico, mas não é certo que eu pegue do pão do filho e dê para o cachorro.
aquela mulher olha para Jesus e diz assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O pastor Luciano Subirá, ele traz uma ilustração e de um modo muito simples você entende. O que aquela mulher está dizendo para Jesus é: Jesus, eu sei que eu não sou judia e que não estou à mesa, e entendo o meu lugar como cachorrinha, mas Jesus, cá para nós que os filhos não estão comendo de tudo que o pai tem para dar. Então Jesus, me dê desse pouquinho de migalha, porque para mim é o que me... porque para mim é o bastante. Porque é tudo que eu preciso é dessas migalhinhas. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, que fé. Vá e há cura e libertação para a tua filha. E naquele mesmo exato momento, aquela menina, ela foi curada e foi liberta dos demônios. Deixa eu te dizer, se com migalhas, se através de migalhas, nós podemos ter cura, se através de migalhas nós podemos ter libertação, o que não podemos ter através do pão que existe na mesa para os filhos, que acesso nós não temos, que tamanho privilégio nós não temos, estando à mesa sentados como filhos. Meu amigo, Jesus, ele diz assim: Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, apaga essas luzes para a gente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele completa e diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas religiões te levam a Deus, mas só Jesus te leva ao Pai. Eu quero que você escute de novo, eu acho que você não entendeu. Tem muitas religiões que te levam a Deus, mas só Cristo, mas só Jesus e esse ressurreto te leva ao Pai, porque só o Filho revela o Pai, só o Filho consegue te revelar o Pai, é só através de Cristo que você recebe paternidade. Você quer paternidade? Você quer deixar de ser órfão? Você quer ter provisão? Você quer ter galardão? Você quer ser não só abençoado, mas abençoador? Você quer entender o tamanho desse Deus, o tamanho desse amor? Cristo é o caminho. Se Cristo é o caminho, qualquer outro caminho que te leva a Deus é mentira. Só Cristo te leva. Se Ele é a verdade, qualquer coisa que te digam que fuja de Cristo, qualquer coisa que te digam que não revele Cristo, é mentira. E se Ele é vida, se Jesus é vida, qualquer coisa que te apresentem fora de Cristo é morte. Sabe o que é a morte? A ausência de vida. E sabe o que é a ausência de vida? A ausência de Cristo. Coloque a mão no seu coração.